Mas então, rapaziada, para quem tava no marasmo aí, né, das duas últimas semanas aí que nada acontecia, a gente está tendo aí uma semaninha um pouquinho mais animada e acredito eu que quem está comprado em cripto triste não tá. Então, eu posso dizer que eu estou bastante feliz aqui essa semana. Então, bora para um girinho rápido aqui. Que hoje tem bastante coisa. Eu vou tentar botar um ladinho de ensino aqui hoje, porque o que aconteceu foi meio histórico, né? Então, para quem gosta de blockchain e estava acompanhando, meio que viveu parte da história aí do futuro da blockchain. Mas enfim, overviewzinho macro ligeiro, né? Ontem a gente teve o CPI, né, vindo abaixo das expectativas de mercado, que já deu uma colaboradinha ali para a narrativa dos ativos de risco. E no final do dia você já teve a ata do FONC também já discutindo aí uma possível, não possível porque eles já meio que tinham certo de que teria recessão, né? Só que agora eles estão falando mais abertamente de que essa recessão pode acontecer no final do ano. Então, o Bitcoin, deixa eu retificar, né? Nem todos os ativos de risco saíram beneficiados disso, né? O Bitcoin foi um deles que saiu. Então, a narrativa aí alimentou um pouquinho o Bitcoin, que voltou aí a ser negociado acima dos 30k. Ele tinha vencido a resistência dos 30, ficou ali 30.200, caiu um pouco para baixo de 29 no final do dia, e agora amanheceu aí já trabalhando acima dos 30, estamos aí perto dos $30.500. De novo, mantendo aqui como alvo ainda os 31.500, que é meio que, para mim, é meio que caminho livre, assim. Mas trabalhar nessa região de 31.500 até os 28, acho que é bem tranquilo. Até dei uma atualizada no desenho aqui, subi os suportes imediatos agora, que vão ser justamente esse de 28, mas já estamos considerando qualquer coisa abaixo de 26.500, que agora já é um suporte que já está bem mais forte, né? Sendo tanto o suporte que ficou atuante aí por quase 2 semanas, e agora também com essa elevação dos preços, trouxe ali a média exponencial de 50 dias, também para os 26.500, estão dando essa reforçada aí nesse suporte. Então, acho que abaixo de 25, só se a gente tiver meio que algo, sei lá, notícias muito catastróficas ou sei lá, uma regulação nos Estados Unidos vindo muito fora do padrão, ainda mais para o Bitcoin, né? Que em teoria o Bitcoin é o mais tranquilo aí, o Ethereum pode sofrer um pouco mais por regulação. Bitcoin é isso, não teve muitas outras novidades além dessa alimentada de narrativa. Porém, a gente pode puxar o assunto Ethereum também, já puxando um outro gráfico do Bitcoin, que é bastante interessante, que é a dominância dele no mercado. Esse gráfico de dominância no Bitcoin nada mais é do que o quanto o Bitcoin representa dentro de todo o mercado de cripto, né? Então aqui está considerando absolutamente todas as outras moedas, incluindo stablecoins, tá? O que aconteceu? A gente voltou aqui para perto dos 50%, reforçando aqui o que eu disse na terça, né? Até uma aposta, uma aposta que eu não botei dinheiro, mas eu falei ano passado que eu não enxergaria o Bitcoin nunca mais voltando acima de 50% de dominância. É meio ousado falar isso, mas eu, sei lá, não estou perdendo nada, né? Eu quero ter essa opinião um pouco mais forte frente ao Bitcoin, justamente porque o resto do ecossistema também está se desenvolvendo. Então, isso aqui não é preço, tá, rapaziada? Isso aqui é só o quanto o Bitcoin representa no mercado total de cripto. Ele quase chegou nos 50%, por quê? Eu acho que aqui a gente teve um alinhamento de fatores, né? Um é a narrativa do Bitcoin ficando cada vez mais forte, num mercado de baixa, e outra era o possível receio, né? Era o receio que as pessoas estavam tendo com com a possível falha do upgrade que a Ethereum ia ter ontem, né? A atualização da Ethereum de ontem. Todo mundo que já está lendo alguma notícia relacionada a cripto sabe que deu tudo certo, tá? A gente vai passar por esse ponto, mas uma vez que esse receio da Ethereum não dar certo com a atualização passa, a sexta Ethereum como um todo, então o ecossistema Ethereum, que vai envolver Ethereum e os tokens de staking líquido, enfim, todo o resto da sexta Ethereum ali, que é a sexta mais significante após o Bitcoin, fica mais leve, que você tem um receio a menos, então, pô, você tem um pouquinho mais de tranquilidade para voltar a investir nesses ativos. Que é o que eu acho que explica esse início de redução aqui da dominância do Bitcoin, que eu acho que vai cair e voltar a trabalhar aqui na faixa de entre 40% e 45%, talvez.
Vamos ver o que vai acontecer. Regulação vai ser um peso bastante importante nisso aqui, porque se virarem amanhã e falar, não, Proof of Stake, né, redes igual a Ethereum são ilegais, aí são outros 500, né? Isso aqui foge da narrativa micro de cripto. Dentro de cripto, eu acredito que o Bitcoin vai começar a voltar a perder espaço agora para Ethereum, uma vez que essa atualização deu certo. Agora, falando de Ethereum, que é a estrela da semana, vamos pegar aqui o gráfico. Deixa eu só pegar o que eu já está desenhado, Coinbase. Sucesso, vamos abrir. A Ethereum, ela encostou aqui nos $2.000 de novo. Também, número cheio, né? Aquela resistência psicológica aí, vai entender o ser humano. Mas os $2.000 não eram alcançados aí desde agosto do ano passado. Então, é um marco importante para a Ethereum. Também, dada o sucesso nessa atualização, acredito que o Ethereum tem caminho livre aí, falando micro de cripto, tá? Desconsiderando possível regulação dos Estados Unidos, julgando isso aqui como crime. Mas a Ethereum tem caminho livre aí para trabalhar até 2.100, 2.200 tranquilamente, uma vez que deu tudo certo. Mas vamos ver o que acontece. Agora, falando especificamente da atualização, que é a Chapela, eu tenho falado Xangai aqui, mas vamos traçar uma linha do tempo para fazer sentido tudo. Essa atualização ela aconteceu perfeitamente, tirou o peso do receio dessa possível falha no upgrade, que traz maior confiança, aí para o ecossistema da Ethereum. Então, Ethereum, tokens de liquid staking, eles voltam a estabilizar e subir com esse sucesso da atualização. Só que a gente vê ilustrado aqui no gráfico, né? No gráfico não, aliás, nas porcentagens. Deixa eu só vir. Ethereum aí subindo 4% no dia, mais cedo estava em 6%, né? Mas está em 6% na semana. Aí Lido, Rocket Pool e Frax, que eram moedas que eu estava trazendo aqui, que representam os principais tokens de staking líquido, né, que fazem parte dessa cesta da Ethereum aí, interromperam as quedas, né? Então você vê que aqui eles todos acumulam queda na semana, né? 6%, 2% e 5%, só que nas últimas 24 horas voltaram a subir, né? Então eles interromperam essa queda e estão aí se estabilizando juntamente com a Ethereum. Tá tudo meio que no mesmo ecossistema, então faz sentido com que agora eles voltem a se movimentar juntos. A Arbitrum está aqui porque eu vou comentar depois dela. Então, por que Chapela, né? Vamos dar um contexto agora. Senta que lá vem historinha, mas é uma historinha que eu acho divertida. Eu estava falando que o upgrade se chamava Xangai, tá? Era justamente para não criar confusão nos nomes, mas hoje que o foco é Ethereum, vamos explicar isso aqui. O upgrade Xangai passou a ser chamado de Chapela. Então, por quê, né? A Ethereum ela é dividida em duas camadas. Você tem a camada de execução e a camada de consenso. Então, a camada de execução é a que o usuário utiliza ali para interagir na rede. Beleza? Camada de consenso é a camada ali dos validadores. Então, ali que ocorre a verificação de todos os responsáveis pela validação das transações para ver se está tudo de fato acontecendo certinho. Então, a punição e o pagamento das recompensas, para caso o cara esteja fazendo essa validação corretamente, acontece no consenso. Então, você tem as duas camadas, execução e consenso. 2020, final de 2020, surgiu a Beacon Chain, que se tornou a camada de consenso em Proof of Stake. Então, foi o primeiro passinho ali de que iam transformar para a transformação, né, da Ethereum de Proof of Work, que era parecido com o Bitcoin, para Proof of Stake. Então, essa camada de consenso Proof of Stake surgiu. A camada de execução se manteve semelhante à do Bitcoin até o final do ano passado, que aconteceu o evento do Merge. Então, a ideia da transição do Proof of Work para Proof of Stake só fazia parte, aliás, fez parte, né, agora que concluiu, do plano de longo prazo da Ethereum para conseguir lidar com o tal do trilema das blockchains. O que seria o trilema? Então, o desafio que uma blockchain tem em tentar manter uma alta escalabilidade, né, ela funcionar rápido, uma alta segurança e uma alta descentralização. Nenhuma blockchain hoje em dia conseguiu ter as três coisas. Então, o plano da Ethereum, no final do caminho dela, quando ela estiver totalmente atualizada, que vai demorar mais alguns anos, é conseguir fazer as três coisas: ser segura, escalável e descentralizada. Essa transição para o Proof of... Isso tudo precisava com que ela se tornasse Proof of Stake, né? Então, essa transição efetiva para o Proof of Stake aconteceu no final do ano passado, com o evento do The Merge. Então, a tradução do inglês
a tradução literal, né, de merge é justamente a fusão. E por que fusão? Porque fundiram as duas camadas, a de execução e a de consenso. Então virou uma coisa só, com um consenso Proof of Stake com uma camada de execução que já existia. Aí agora voltando dessa volta toda para explicar por que chapela, né? Porque por serem duas camadas diferentes e lidarem com pessoas diferentes em cada uma delas, era costume com que dessem nomes diferentes para cada atualização que acontecesse ali. Então, sem motivo aparente, os nomes que davam para as atualizações na camada de execução são nomes de cidades em que aconteciam a DevCon. DevCon é um evento presencial, lá, um evento grandão lá do time da Ethereum. Então, eram os nomes das atualizações na camada de execução, justamente recebiam nomes das cidades em que esse evento ocorria. E na camada de consenso, os nomes das atualizações eram nomes de estrela, né? São nomes de estrela. Então, a Capela é o nome que essa atualização recebeu na camada de consenso. Por quê? Porque sim, não tem motivo. Só que, como ia ser uma atualização que ia acontecer nas duas redes ao mesmo tempo, para facilitar, entre muitas aspas aqui, eles juntaram o nome e falaram Chapela, que é a junção de Xangai com Capela, que é a cidade... Enfim, acho que deu para entender, já estou ficando até confuso. Mas juntaram o nome Xangai da atualização da camada de execução com o nome Capela da atualização da camada de consenso, chamaram de Chapela, juntando os dois para fazer sentido de que era uma atualização que ia acontecer nas duas redes ao mesmo tempo. Dei essa grande volta, essa é a história por trás do nome Chapela, mas no fundo é tudo a mesma coisa, tá? Para o usuário comum, Xangai, Capela, Chapela quer dizer a mesma coisa. A chapela, então, no final das contas, ela visava fazer com que as pessoas que tinham Ethereums lá na camada de consenso, fazendo essa validação, elas pudessem passar a reaver esses Ethereums, né? Uma vez que você colocava eles lá, você não tinha mais como tirar. Então, o plano total do The Merge, de uma rede Proof of Stake, é que, você consiga ter isso de volta, né? Você dar o seu dinheiro ali para receber recompensa, uma vez que você queira tirar, você consiga tirar de lá também. Esse é o plano completo. Por que isso não tinha acontecido ainda? Porque o The Merge, que foi a fusão das duas redes, foi um feito um feito tecnológico aí de informática bizarramente complexo. Tá? Muita gente achava que não era tecnicamente possível com que fizessem aquilo. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, cara, vamos fazer só o que é difícil aqui, vamos deixar de lado tudo que envolve qualquer outra coisa extra, por exemplo, os saques de Ethereum, vamos deixar isso para depois e focar no que é difícil para que dê tudo certo. E foi isso que eles fizeram. Então, o The Merge aconteceu, foi um feito bizarro de informática e tecnologia, foi um marco histórico para não só blockchain, mas um marco histórico para a tecnologia como um todo. E agora o Xangai veio para terminar o que o Merge queria fazer, né? Foi só aquele complementinho para, beleza, a gente fez o mais difícil lá, vamos terminar agora fazendo com que as pessoas possam ter o dinheiro delas de volta e a gente finaliza esse ciclo todo de transição para Proof of Stake, com todas as funcionalidades ali na rede. Então, deu certo, foi isso que aconteceu. Terão mais upgrades pela frente, né? Aí vão vir mais nomes complicados, tá? O próximo vai ser o The Surge, mas esse aí é visando justamente a escalabilidade, né? A gente conseguiu transitar de Proof of Work para Proof of Stake para que as próximas atualizações aconteçam. Aí daqui a alguns meses a gente volta a comentar disso aí, vamos deixar acontecer. Aí a questão de preço, né? O que significa para a gente no final das contas? Esse aqui é o que eu estou compartilhando há um tempão, é um compilado de dados, né, que a Nansen fez. Nansen é uma empresa que faz análise de dados on-chain, dados de blockchains no geral, justamente sobre o upgrade de ontem, né? Então, qual era o medo que as pessoas tinham? Falou, agora que vai poder sacar esses Ethereums, e se todo mundo sacar os Ethereums que estão lá dentro e sair vendendo tudo? O preço vai despencar. Então, não foi bem isso que aconteceu, e era o que algumas pessoas já estavam falando, e é o que eu já estou falando aqui também há algumas semanas. Então, uma vez que você teve todos os passos concluídos para uma atualização extremamente difícil, você volta a ter confiança com que
de que os desenvolvedores da rede sabem o que estão fazendo e têm capacidade para fazer as próximas coisas, né? Se o mais difícil foi feito, teoricamente, mais fácil tem que conseguir ser feito também. Então, a questão de saques é assim, tem algumas regras, tá? Eu não vou entrar certinho em todas as regras, que não vem muito ao caso e eu ia me estender demais, mas você tem um limite de saída de validadores, limitado por tempo, você tem um limite de entrada de validadores. Então, eles não querem nem ter muito poucos validadores para não ter pouca segurança na rede, mas também não querem ter muitos validadores para não tirar as outras funções do Ethereum. Então, dá para listar algumas, mas tipo, servir de colateral para operação DeFi, que aí, é o cara que já está mais imerso no meio e sai se alavancando, não sei o que, ele acaba usando Ethereum para isso. Esse é um exemplo, né? E a forma com que o Ethereum agora vai fazer para equilibrar esse número, né, para não ter nem muito pouco validador, nem muito validador, é ter uma remuneração variável. Então, quanto menos validadores você tiver, mais eles vão pagar. Quanto mais validadores tiverem, menos vão pagar, de forma a tentar equilibrar isso aí num número aceitável para eles. Que, se eu não me engano, está em 40%, eles falaram. Hoje em dia a gente está se aproximando de 20% de Ethereum em stake. Então, até o momento, né, os saques totais aqui, que estão em laranja, que vocês podem ver, eles superaram o de entrada, tá? Isso total, né? Mas uma vez que a rede efetuou realmente a transição, você vê aqui que a gente teve uma entrada muito maior do que saída. Só que se você acumular tudo, saiu mais do que entrou. Mas minha tese, tá? Uma vez que as pessoas estão mais confiantes que podem ter esses saques de volta, né? Ela pode reaver esse dinheiro, nada mais justo do que eu me sentir confortável para colocar meu dinheiro ali. Então, dos tipos de staking lá que eu também já comentei aqui, você tinha o direto, que é, eu tenho meu dinheiro, vou fazer direto esse staking, e você tem o terceirizado, que é tipo, não quero lidar com isso aqui porque é difícil e eu não quero me preocupar, eu vou dar meu Ethereum para uma instituição fazer isso para mim, só que eu deixo um pedacinho do meu lucro para a instituição porque ela está fazendo isso. Uma dessas instituições, aliás, umas delas são justamente as corretoras, né? Então, mercado Bitcoin, aqui tem Kraken, Binance, todas as grandes vão ter esse serviço sendo oferecido. Porém, aí a regulação veio batendo, falou, opa, isso aí tem cheiro de valor imobiliário, né? Para com isso. E a Kraken, que tem base nos Estados Unidos, então ela deve, né? Falam que quem não deve não teme, mas ali no caso ela não quer correr esse risco. Ela era uma das maiores responsáveis por números de Ethereum em stake. Então, se pegar aqui, uma vez que você pode fazer esses saques, e ela já está sofrendo essa pressão dos Estados Unidos lá fora, ela começou a sacar. Ela falou, não vou correr o risco do regulador vir aqui me fechar porque eles querem e porque eu estou fazendo o que eles não querem que eu faça, que é oferecer esse serviço de staking. Então, 66% de toda a fila de saques, né, de pessoas, aqui no caso a instituição, mas de validadores saindo da Ethereum, são só da Kraken. Então, cara, isso aqui é um pouco artificial, tá? Então, você vê esse número grande aqui de pessoas saindo, você consegue ver que 66% disso aqui era só uma instituição só. Então, uma vez que essa pressão de saída da Kraken acabe, eu acredito que a gente estabilize e aí venha a concretizar minha tese, que é as pessoas voltarem a stakear e essa linha aqui azul, que é a de número de Ethereum em stake, volte a subir aqui. De Ethereum, que foi toda a atualização, era isso. Quero passar... Heitor, hoje eu passei muito, mas deixa eu já terminar de abusar aqui, fazer um girinho rápido de notícia. Cara, que bucha esse negócio do Ethereum, hein, cara? Assim, difícil de entender um pouco. Então, se tiverem dúvida, pode perguntar depois também. Eu tentei explicar eu tentei abstrair o máximo de coisa que não era necessário também, mas resumo é bom, tá? Resumo eu estou feliz. Esse resumo é bom. Compra ou vende? O pessoal quer saber, compra, vende. O ponto aonde? Qual é o ponto? Já é onde é comprar. Que eu realizo o meu lucro? Resumindo, né, Carvão? Compra ou vende? É para comprar, é para vender, compra onde e que lote? Eu quero saber o lote também. Bom, em breve. Trabalhar no fundo, toda segunda-feira tinha uma reunião depois do pregão, né? Ficava lá até quase 10 horas.
Aí começava com um cara, com um economista, que era um garoto, abrindo lá, falava pra caramba. Aí eu falava, tudo bem, mas compra ou vende? Para comprar e para vender. Porra, No fundo é isso que importa, né? ele nunca mais falou direito comigo depois dessa reunião. É blá, Só blá, quer blá, saber... mas eu compro ou vendo. Só quer saber da parte técnica, os nerds aqui, né? Igual eu. O resto só quer... não tá nem aí. Mas... agora, fazendo uma merchanzinho Você manda pessoal... pelo celular, ponto de entrada e ponto de saída. Sala de sinal, né? No fundo é sala de sinal. Merchanzinho pessoal, gente, ó. Oi? Desculpa. Eu falei, não quero nem saber do que se trata esse tal de Ethereum. Quero saber quanto que eu vou ganhar com ele. Quero saber quanto que eu vou ganhar. Então aqui, ó, toda manhã eu solto tanto no Telegram da Genial quanto no meu Twitter, pessoal, um resumaço, assim, bem manchetezona só, das notícias do dia, que são as que eu comento aqui. Então quem quiser saber lá todo dia por volta das 9 da manhã, tem meu Twitter. Twitter eu acho muito bom porque surge algumas piadinhas que eu acho legal, né? Então sobre essa... a questão da Kraken, a corretora Kraken, né, ser responsável pela maior parte da saída dos validadores. Isso aqui foi levantado, né, pelo Hobby Plus, não conheço o cara, mas ele trouxe aqui o Release the Kraken, né, que é a piadinha do filme lá, o Fúria de Titãs. Quem conhece deu risada, quem não conhece, paciência, eu achei engraçado. Notícia um pouco chocante aqui, me toca no pessoal, porque eu perdi dinheiro lá dentro, tá? A FTX recuperou não sei da onde, tá, gente? Eu não faço a menor ideia de onde surgiu isso. Eu li isso aqui em choque. Recuperou mais de 7 bilhões de dólares em ativos e está pensando em reabrir a operação delas. Ai. Eu só quero meu dinheiro, gente. Se isso aqui voltar para mim, eu estou muito feliz, mas eu duvido muito que... Pessoa física, acho que vai ser a última a ver alguma cor de dinheiro, mas... Você tinha dinheiro lá, cara? Eu tinha, não muito, mas o suficiente para eu me preocupar e ficar feliz se eu tiver de volta. Mas não quebrei por isso. Caramba. Agora, partezinha rápida, giro de regulação aqui, cara. Mais uma, ó, Canadá tá apertando de novo. Então, mais um país do Ocidente dando uma apertada em regulação. Então, a Paxos está finalizando o suporte para clientes canadenses, né? A Paxos ela emite stablecoins, né? Então você tem stablecoin de ouro, stablecoin de dólar sendo emitida por essa empresa, é uma empresa bastante grande, então eles estão saindo de lá. Em contrapartida, também estou batendo nessa tecla faz tempo, ó, Hong Kong, cara. Hong Kong está falando, venham que eu quero, todo mundo que está saindo dos Estados Unidos, eu quero que venha para cá e desenvolver blockchain. Agora, os bancos de Hong Kong estão falando que vão prestar serviço para as exchanges. Você tem aqui o dono da Binance falando a mesma coisa, falando, ó, os bancos de Hong Kong estão começando a prestar suporte para cripto, a gente vai ver mais dinheiro indo para lá. Então, o SDT, né, da Tether, sozinho, tem mais de 80 bilhões de market cap e eles estão lá. Outras stablecoins devem ir. Cara, essa briga Oriente-Ocidente aqui vai ficar grande, tá? Isso aqui já é briga de gente grande. Agora, notícias aleatórias. Twitter anunciando uma parceria com a eToro para viabilizar a negociação de cripto e stocks, tá? Aqui eles só estão colocando cripto na notícia, mas stocks também diretamente pelo Twitter. Não sei como isso vai acontecer, mas eu achei bastante curioso. Deve entrar numa pegada meio Robinhood ali, no trade cool. Vamos ver o que vai acontecer. Solana desenvolveu um celular que foi muito controverso, né? Anunciou que ia desenvolver o celular ano passado e o lançamento dele é hoje. Então, quem quiser comprar seu celular Solana, só para clientes dos Estados Unidos, $1.000 de reserva, tu leva teu celularzinho da Solana. Se tivesse aqui, eu pegava, porque sou desses, de testar coisa nova, mas, enfim, vamos ver quando vai chegar aqui no Brasil. Última notícia, e aí acaba, agora é só para quem é gamer, salve aos gamers, a empresa Razer, então quem já jogou algum jogo competitivo, seja Counter-Strike ou enfim, que acho que é o mais famoso, já deve ter usado um mouse desses caras. Eles lançaram um Venture Fund agora voltado à Web3 também, então mais uma grande empresa de jogos vindo para esse setor. Sigo bullish também com o setor de games. Então, hoje acho que foi de longe minha maior participação aqui. Mas cripto tá porrando, né? Então não posso deixar passar o bonde. Então, Heitorzeira, a casa é sua.